Olá! Nessa videoaula de hoje eu quero lhe fazer uma pergunta bem simples, mas muito elementar, que vai nos fazer uma reflexão muito importante a respeito do nosso sistema de produção. O biofertilizante, ele age como agrotóxico? Primeiramente, eu quero lhe trazer uns conceitos no geral, de forma bem fácil para você entender melhor. O fertilizante é todo aquele produto de origem animal, vegetal ou mineral que é encontrado em sua forma natural, encontrado facilmente na natureza, que você vai utilizar para sua planta crescer, para sua planta germinar, crescer, frutificar e produzir, obtendo condições naturais de desenvolvimento. Já o agrotóxico, ele é um produto que ele advém de uma indústria química, é utilizado tanto no preparo de área, é utilizado como dessecantes, são os fungicidas, são os inseticidas, acaricidas, no geral são conhecidos como veneno, e eles têm uma ação bem mais pontual. Se é para combater inseto, ele combate só inseto, muito diferente do biofertilizante, porque o biofertilizante ele não repele apenas os insetos, mas ele melhora toda a qualidade química, física e microbiológica desse solo, ou seja, um solo bem cuidado, ocasionalmente a planta também vai crescer e vai produzir muito melhor. O uso de biofertilizante na natureza, mediante os relatos em livros e artigos, nós já observamos o seu uso quando o homem deixou de ser nômade e passou a ser sedentário. Naquela época, ainda da pré-história, quando o homem passou a ter sua residência fixa, passou a plantar, passou a colher para sua subsistência. Nessa época, o homem já selecionava as melhores sementes, já utilizava cinzas, já utilizava esterco de animais. Então, isso também é um biofertilizante. E os agrotóxicos passaram a serem mais intensificados na natureza, principalmente na Segunda Guerra Mundial, quando foi utilizado como uma arma química, onde esse produto era pulverizado nas florestas e os soldados inimigos que estavam lá na floresta, eles foram logo vistos pelo outro exército do grupo que atacava. E no período pós-guerras, esse agrotóxico ele passou a ser utilizado na agricultura de uma forma mais intensa. Como vocês sabem, período de pós-guerra, várias nações, vários países passam por decadência, por miséria, por fome. Então, havia necessidade de se produzir mais alimento. Então, foi intensificado, foram criados os fertilizantes químicos, os produtos químicos, como assim nós sabemos, os fungicidas, os inseticidas, os cidas, de uma forma geral, para a produção de alimentos. Então, seu uso na natureza foi intensificado a partir da Segunda Guerra Mundial. Para fazer a pergunta, biofertilizante, ele age como agrotóxico? Já lhe respondo, efeito e ação são totalmente diferentes, porque o biofertilizante, ele fortalece a planta. O agrotóxico, ele deixa a planta mais fraca. Como nós já sabemos, o pH ideal para a planta se desenvolver melhor está naquela faixa da neutralidade, né? De 6,5 a 7. Então o agrotóxico, ele faz a planta ter esse pH mais acidificado. O biofertilizante, ele fertiliza o solo, como eu já lhe falei, ele nutre a planta e repele os insetos. Já o agrotóxico, ele contamina o solo, contamina a água, e o próprio agricultor, se ele não tiver os EPIs adequados, ele pode absorver, pode inalar e pode adquirir complicações para a sua saúde seríssimas. E o custo de um biofertilizante é muito simples de fazer, é barato, enquanto que o agrotóxico, para você conseguir, você tem que pagar um preço mais caro e precisa de uma autorização mediante uma responsabilidade técnica, tão chamada RT de um técnico. E
O biofertilizante, ele repele o inseto, ele controla a população de inseto, e o agrotóxico, por ser veneno, por ser tóxico, ele termina o quê? Desequilibrando aquela cadeia alimentar, como por exemplo, existe um inseto praga e existe também aquele outro inseto que ele não danifica a minha planta, mas ele se alimenta desse inseto praga para minha planta, da minha planta, melhor dizendo. Então, o defensivo agrícola, o agrotóxico, pode também ser chamado assim, ele mata todos os tipos de inseto, tanto o inseto bom quanto também o inseto mau. Ok? Mediante essas rápidas explicações, vou passar para você a informação de como se fazer uma biocalda, um biofertilizante de uma forma simples, reciclando, ou melhor, utilizando aquela borra de café que você já tomou o café, mas que ficou lá no filtro, que ficou no coador, e usar também, junto com essa calda, a casca do ovo, que você poderia, muitas das vezes, até mesmo dispensar, né? Mandar pro lixão, e você pode estar utilizando para fazer um excelente biofertilizante. A planta agradece, o solo agradece, o meio ambiente também agradece, e você vai ter excelentes colheitas. Você sabia que o café é a segunda maior bebida consumida pelos brasileiros? Então, já sabendo que na maioria das casas dos brasileiros consome-se café. Então, você sabe aquela borra de café que ficou lá no pano, no saco coador, ou ficou no filtro lá na sua cafeteira? Você pode utilizar e fazer um excelente biofertilizante. Nesse momento, vou lhe passar uma dica muito importante para você utilizar nas suas plantinhas, no seu vaso ou no seu canteiro. O consumo de café na minha residência é muito pouco. E o que eu faço? O que você também pode ter como sugestão? Você pode, no dia a dia, no cotidiano, você pode utilizar em guardar e armazenar dentro de um recipiente pequeno e guardar, condicionar na geladeira para não fermentar, para não estragar. Então, assim, quando eu tiver já uma grande quantidade, 5 colheres mais ou menos, você já pode preparar 1 litro de solução para você fazer uma biofertilização na sua plantinha ou na sua hortaliça de maneira geral. E qual é a quantidade recomendada? 5 colheres de sopa rasas para 1 litro de água, ou seja, 100 gramas do meu café, do meu pó de café para 1 litro de água. Então, vamos fazer? Vou utilizar esse funil para ficar mais fácil. Já foram 2 colheres, 3 colheres. Vou adicionar um pouquinho de água para poder descer. Opa! Desceu. Então foram 3. 4. 5. Vou colocar um pouquinho de água para facilitar a descida. Desceu. Vou adicionar um pouquinho de mais água, só para complementar 1 litro. Então, essa garrafinha comporta 1 litro, eu já medi, até mais ou menos nessa altura. E aqui eu faço a minha mistura, é um biofertilizante, é um excelente fertilizante, principalmente porque repele os insetos da minha planta e fertiliza ao mesmo tempo o solo e também fornece os minerais, principalmente nitrogênio, que a borra de café é rica em nitrogênio, é também rico em ácidos graxos e outros que não foram também solúveis, né, em água, mas que mediante o período de decomposição lá no meu solo vai favorecer minerais importantíssimos para a minha planta.
Agora, como eu posso utilizar essa minha cauda? Eu posso irrigar em volta da minha plantinha e posso também pulverizar na própria planta, sem problema nenhum. Olha, aqui em casa, eu faço uma reciclagem de tudo. Eu tenho aqui esse recipiente aqui de álcool, tá vazio, eu posso encher. Você pode também estar utilizando uma garrafa PET. E aqui eu tenho o bico de um pulverizador que era de um frasco, de um limpa-vidro. Então eu posso utilizar, não necessariamente que eu vá lá no comércio, vá na casa agropecuária comprar. Então, se eu tiver em casa esses produtos, fazem o mesmo papel de um pulverizador sem problema algum. Então eu só abasteço a minha garrafinha, coloco o bico, ajusto a vazão e aplico o pulverizo nas minhas plantinhas, certo? Ou você pode também simplesmente aplicar sobre o solo, colocar em volta, né, na sua planta, colocar no seu canteiro e já está no ponto de ser aplicado. Agora você quer turbinar, dar um pouco mais, adicionar mais minerais a essa cauda, é bem simples. Sabe aquele ovo que você consumiu na sua residência? Você pode utilizar sem problema nenhum e é um produto que eu até recomendo para você, porque o ovo ele é rico de cálcio, fósforo, potássio, tem sódio. 40% da sua composição é cálcio, então é uma fonte de adubação muito importante. Como eu faço? Eu posso deixar, após utilizar, eu posso deixar ele secando à sombra por 3 dias mais ou menos e logo em seguida triturar no liquidificador, porque fica mais fácil, né, quando ele quando ele vem seco. Aqui no liquidificador, ele fica mais fácil de ser triturado. Então, aqui já está triturado, para adiantar aqui nosso processo. E eu triturei 10 cascas de ovos, equivalendo mais ou menos a 50 gramas. Essa quantidade eu posso colocar para 1 litro de água, sem problema algum, tá bom? É só eu colocar, usar o funil aqui para ficar um pouco mais fácil. Pronto, já foi. Então, em 1 litro da minha solução, só recapitulando, tem 100 gramas de borra de café, aquele café que já foi utilizado, aquilo que ficou no saco ou no filtro da minha cafeteira, e 10 cascas de ovos trituradas, o que equivale a mais ou menos 50 gramas. Agora eu tenho aqui uma calda que está rica em nitrogênio, porque a borra do café ela é rica em nitrogênio, e agora ficou rico em potássio, fósforo, principalmente em cálcio. E agora, como é que eu posso utilizar na minha planta? Eu posso utilizar da mesma forma como eu ia utilizar apenas a solução só com café. Posso homogeneizar e aplicar sobre o solo. Essa solução, essa quantidade, eu posso distribuir ela mais ou menos em 1 metro quadrado de área de canteiro. Posso ir utilizando também ao redor das minhas plantinhas lá no vaso, ok? Se eu quiser pulverizar também eu posso pulverizar, tá? Mas como ficou partículas sólidas, é muito melhor você só fazer a distribuição mesmo sobre o solo. Agora, eu recomendo para vocês não usar essa solução continuamente, né? Assim, sempre. Você pode fazer com uma frequência bem menor ou ter, né, sempre o cuidado de estar homogeneizando melhor e distribuindo melhor no seu canteiro. Por quê? Como, por exemplo, se eu for utilizar a minha borra de café dessa forma aqui sólida sobre a planta, eu até posso, não tem problema. Agora a questão é que eu tenho que ter cuidado para não ser uma camada, não ficar uma camada muito espessa, porque ela endurece e dificulta até mesmo a penetração de água no meu vaso ou no meu canteiro. Tudo bem? Então, se você for
for usar dessa forma, não use constantemente, hein? E também não use deixar uma quantidade muito espessa no seu vaso, tá? Deixar ela sempre fina. E uma solução como essa eu posso utilizar sempre que for necessário, sempre que eu perceber que existe a presença de insetos, eu posso também estar utilizando sobre o meu solo, porque ela é biodegradável, ela não prejudica